É no tique, no taque do relógio, 1h49, 11 minutinhos para as 2 da tarde. Vem. Esse é o Balanço Geral. Vamos voltar a falar daquele caso que repercutiu em todo o país. O da morte da modelo Patrícia Mello. Ela que foi arremessada, do 14º andar de um prédio na cidade de Brasília. E o homem, condenado por esse crime, ele já é condenado por esse crime, Carlos Humberto, foi preso aqui, no estado do Pará, em Salinópolis, como disse o nosso repórter Luiz Otávio. Mas o Luiz Otávio me chama mais uma vez e vai trazer agora mais detalhes, ou seja, atualização ou atualizações sobre esse caso. Luiz Otávio, boa tarde mais uma vez. O que é que você tem aí para acrescentar? Pois não? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui dentro do Balanço Geral. Nós retornamos aqui, é claro, para trazer as informações e agora conversar com o delegado que fez a prisão do Carlos Humberto, que estava escondido em Salinópolis. Vale destacar que o mandado de prisão dele é recente, Desde 2005, quando o crime aconteceu, ele vinha recorrendo na justiça, vinha tentando fazer de tudo para evitar que fosse condenado, só que agora, no mês passado, não teve mais chance, não teve mais como recorrer e ele teve, é claro, que ser condenado por conta do crime. Só recapitulando para quem está nos acompanhando aqui dentro do Balanço Geral, esse crime aconteceu exatamente em 2005 e teve como vítima a modelo Patrícia Mello. Ao que tudo indica, ela teria sido assediada pelo suspeito em um hotel no Distrito Federal, só que ela não teria aceitado essa investida dele. Em um ato de fúria, ele acabou arremessando a mulher do 14º andar, uma altura de 43 metros, e infelizmente a vítima não teve chance de defesa e não resistiu. Ele estava morando aqui no estado do Pará até agora, quando foi preso e foi cumprido o mandado de prisão. É por isso que a gente já está aqui com o delegado Arthur Carlos da Polícia Interestadual, que vai conversar com a gente, porque na realidade, delegado, mesmo depois de condenado, quando ele foi preso, ele ainda deu uma outra versão para vocês do que tinha acontecido. Numa entrevista rápida, informal, ele deu uma outra versão, se eximindo totalmente de culpa, inclusive alegando até que não tinha existido um crime. Ele alegou que houve um suicídio por parte dela. Que ela teria tirado a própria vida, inclusive ele falou que ela teria um histórico já de doença, Ele sempre tirou a culpa dele e colocou na vítima. Só que isso aí, a instrução processual mostrou o contrário, tanto que ele foi condenado. A princípio, vocês tinham recebido essa informação de que ele estava no Pará, como foram essas diligências e assim, conseguiram chegar até ele aqui. Todo mundo que vê o caso, inclusive que é de repercussão nacional, pensa talvez ele poderia estar no Amapá, que era onde ele e a vítima eram naturais, ou até mesmo no Distrito Federal, mas ele estava num local tão improvável próximo daqui, Na verdade, é assim que nós recebemos o mandado, começamos a diligenciar. A Polícia Civil ela tem vários mecanismos, vários sistemas para poder investigar e conseguimos identificar que ele realmente estava no Pará e não em outro estado da federação. E a partir daí fomos refinando as investigações até chegarmos no endereço correto dele. Não foi o suficiente, até porque ele já sabia que tinha essa condenação por orientação de advogado, muito provavelmente, e não estava vivendo de forma muito ostensiva. É uma vida bem restrita, bem discreta, com luxo, porém, mas bem discreta. Então, assim, ele saía pouco, ele não tinha muitos amigos no local, mas tentava isso para tentar se esconder de ser capturado. Então, por isso, a gente não podia, de forma ostensiva, prendê-lo. Ou seja, ele não mantinha essas ligações com pessoas até que para que essas pessoas não o entregassem, de certa forma, Até porque ele não era conhecido, teria vindo do Distrito Federal depois do crime e se instalado aqui no Pará. Na verdade, ele já está no Pará, em Belém, há muito tempo, mas em Belém. Lá onde ele já estava há 5 anos, era conhecido apenas pelo aquele núcleo mais próximo da redondeza da casa dele.
mas não vivia uma vida ostensiva. Ele se sustentava de aluguéis, ele tem imóveis alugados, então não tinha empresa. Então isso até dificultou um pouco a localização dele, mas foi possível, com base nas investigações, nossa equipe aqui da Polito, encontrar ele no local e conseguir prendê-lo. Qual foi a reação dele, principalmente dos familiares, haja vista que ele já tem família aqui no estado, né? Sim, a reação dele inicialmente foi de negar, inclusive, a identidade. Ele tentou dizer que ele não era ele, só que nós já tínhamos todas as informações, nós sabíamos quem ele era, e quando nós confirmamos que ele era a pessoa procurada, ele entendeu que não podia mais mentir e se entregou. Ou seja, tentou se desvincular do caso para evitar essa possível prisão. Inicialmente ele tentou dizer que era outra pessoa, mas aí nós falamos para ele que tínhamos toda a identidade dele e ele concordou conosco. A princípio, a gente já sabe, ao longo desse tempo, se ele mantinha algum tipo de vínculo com pessoas envolvidas na situação, tanto do Amapá quanto do Distrito Federal, porque essa informação, na verdade, chegou de Brasília para vocês, né? De que ele estaria aqui com essa informação do mandado. Não. A informação chegou só que tinha um mandado para esta pessoa que um dia morou em Belém. Chegou no escuro, não chegou com nenhuma outra informação. A nossa investigação, a nossa equipe aqui que foi atrás e descobriu onde ele morava. A princípio, ele também teria um imóvel aqui na capital que teria sido solicitado como domicílio, mas na realidade é um restaurante, né? Como eu disse, ele tem vários imóveis e são do aluguel desses imóveis que ele se sustentava. Inclusive um aqui em Belém. Alguns em Belém. Não é só um, não, são vários. A partir de agora, delegado, o que deve acontecer com esse homem? Ele deve ser recambiado talvez para o Distrito Federal para responder a pena, para cumprir, ou ele segue aqui no Pará? Essa é uma decisão exclusivamente do judiciário da execução, né? Mas, ao que tudo indica, por ele ter residência aqui, familiar aqui, o domicílio dele provavelmente vai ser aqui no Pará, muito provavelmente em Belém, então ele vai solicitar através dos advogados, provavelmente ficar em Belém e cumprir a pena dele em Belém. Daí, eu lhe agradeço aqui ao delegado Arthur, conversando com a nossa equipe, trazendo as informações desse caso, que inclusive foi um caso chocante, Renê, a gente vê a crueldade, né? Ele nega os fatos, só que é claro que para que se chegasse a essa conclusão foram 20 anos de procedimento, perícias realizadas e, sobretudo, também o próprio levantamento por parte de testemunhas que foram ouvidas pela polícia para que esse homem pudesse ser condenado. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelas informações. Parabéns aí ao delegado Arthur. Agora, é o que eu digo, né? Eu já fiz o comentário aqui antes quando o Luiz entrou pela primeira vez. Nesse país aqui, as pessoas acham que vão se dar bem em tudo. Que podem fazer aquilo que bem entenderem. Por exemplo, eu vou jogar essa modelo do 14º andar, porque eu estou dizendo isso que ele já foi julgado, sentenciado e condenado. Não é mais uma hipótese. Já houve o julgamento. Porque todo mundo na Constituição e no Código Penal brasileiro é inocente até que se prove o contrário. No caso dele foi provado. Foi provado o contrário. Tanto é que ele recebeu uma pena de 13 anos de reclusão. 13 anos. Só que ele cumpriu o quê? Nada. Primeiro ele foi embora, porque ele acredita na impunidade do país. E depois de 20 anos, né? Acho que na cabeça dele, lá em Salinas, ele imaginava que ninguém iria encontrá-lo. Ninguém estava mais atrás dele. Olha, foi tudo abafado, jogado por debaixo do tapete. Não foi, não. Não foi, não. A polícia, a justiça não esquece. E aquele que cometeu um ato cruel e bárbaro como esse, para não dizer outra palavra, né? E que foi julgado, sentenciado, repito, e condenado, tem que pagar pelos seus atos. Deve à sociedade, deve à família dessa modelo, que até hoje chora a sua perda. Essa é a realidade.